Boa noite. Ela é responsável pelo 5º Festival Internacional de Artes Cênicas, que traz grupos de teatro e de dança de vários continentes ao Brasil. No palco do Roda Viva desta noite está a atriz, empresária e ex-deputada Ruth Escobar. Acostumado a dar vida a inúmeras personagens, o ator dessa vez vai representar sua própria essência. A cidadania do ator é o tema do 5º Festival Internacional de Artes Cênicas, um atrevimento de Ruth Escobar, ou mais um deles. Mas a metalinguagem não é a única novidade reservada pela atriz, empresária e ex-deputada estadual pelo PMDB. O festival ganha estrada e, além da capital paulista, os espetáculos acontecem em Araraquara, Salvador e Curitiba, sempre sob o olhar da polêmica Ruth Escobar. Nome de teatro, ela é quase sinônimo dele. Chegou a ceder o palco para atividades feministas. Mãe de 5 filhos, lutou pela legalização do aborto. No livro Eu, Maria Ruth, conta sua participação no movimento feminista, sua luta pela anistia e a invasão de seu teatro pelo CCC, o Comando de Caça aos Comunistas. Sobre as mulheres, chegou a afirmar: quando explodimos nossa energia, nos chamam de loucas, histéricas e prostitutas. Em 1986, Ruth foi expulsa do PMDB por apoiar a candidatura de Antônio Hermílio de Moraes ao governo do estado. No ano passado, abriu uma polêmica com o então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, ao perguntar se seria melhor votar num encanador ou em Jean-Paul Sartre. Lula respondeu que era mais fácil viver sem um filósofo do que sem um encanador. A resposta divertiu a irreverente Ruth, que admitiu depois ter sido infeliz na pergunta. Nesse último ano, Ruth Escobar passou transitando livremente entre políticos importantes e o meio artístico para colocar em cena a 5ª edição de seu festival. Bem, para entrevistar a Ruth Escobar, nós temos hoje uma mesa boa. O Alberto Guzic, que é crítico de teatro da Rede Cultura e do Jornal da Tarde. A atriz Bete Coelho. A jornalista Marta Góes, chefe de redação da revista Cláudia. O Marcos Caruso, que é ator e autor de teatro. José Celso Martinez Correia, ator e diretor de teatro. E a jornalista Bárbara Gância, que é colunista da Folha de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 41 emissoras e de 17 estados brasileiros. Você também pode participar desse programa fazendo perguntas pelo telefone 252-6525. Repetindo, 252-6525. Se preferir o fax, ligue para o número 874-3454. 874-3454. Boa noite, Ruth Escobar. Boa noite. Como é que está indo o 5º Festival Internacional de Artes Cênicas? Está indo muito bem, polêmico, muita gente. Eu estou muito estressada. Acho que o festival vai bem, eu vou mal, né? Sim. Porque sempre eu me meto em umas aventuras dessas e depois eu percebo que no meio do festival que talvez eu não teria tanta energia para fazer o que a minha megalomania inventou. Então eu acho que eu tenho um problema sério para tratar, que é essa megalona. Mas você acha que o festival está muito maior do que você conseguiria organizar ou fazer? As notícias que a gente ouve é que o festival está indo muito bem. O festival está indo muito bem, bons, nós temos etc. coisas de muita qualidade, quer dizer, um festival não é um festival, digamos, se ele fosse unânime, ele seria medíocre. Ele tem problemas no sentido de eu fazer festival em 3 estados, você não tem equipe para acompanhar isso em 3 estados, em Salvador, em Curitiba, né? A reserva técnica já explodiu, as coisas, o Brasil está muito caro, né? Então tem esse tipo de problemas e você não tem uma infraestrutura no Brasil para fazer um festival desse tamanho. Nós estamos atualmente com 350 pessoas no Brasil. Quer dizer, o total das pessoas, quer dizer, junto com os eventos especiais, dos quais o Aymar Labac é o curador, atinge quase 530 pessoas. Agora, Ruth, como é que você conseguiu? Tem grupos dos Estados Unidos, do Japão, da Rússia, da Itália, da França, da Romênia, Portugal, Suíça, Chile, Argentina, Polônia, Eslovênia. Quer dizer, como é que você
conseguiu trazer? Como é que foi a estrutura de apoio? Você conseguiu patrocínios? Como é que é esse trabalho? Eu consegui patrocínios, quer dizer, você quando termina um festival, imediatamente você tem que começar outro. Em alguns países os festivais são bienais, porque é muito difícil você conseguir ter pessoas que tenham credibilidade para dizer esse espetáculo é importante para que país. Por exemplo, um espetáculo que eu trouxe 2 espetáculos da Rússia, o Gaudiamos e o Lago dos Cisnes. O Lago dos Cisnes é um espetáculo foi um espetáculo de muito sucesso, um espetáculo irreverente na Rússia, quer dizer, nos moldes do teatro que você tinha lá, e eu pessoalmente encontrei o espetáculo talvez datado para o Brasil. Mas né? você tinha visto? Você assistiu? Não, eu não tinha visto. Eu tinha a proposta do espetáculo, eu tinha o vídeo do espetáculo, quer dizer, dentro da proposta do espetáculo e o vídeo que eu vi, o espetáculo me parecia que era um espetáculo importante. Ô, Ruth, falar em repertório do festival, como é que é armado o repertório do festival? Eu tenho ouvido algumas queixas, por exemplo, de que para um festival que está centrado no tema do ator, o festival até agora trouxe poucos espetáculos efetivamente com trabalhos de ator absolutamente indiscutíveis em primeiro plano. Eu discordo disso. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, a escolha do Gaudiamos é porque talvez uma das... o Lev Dodin faz em São Petersburgo um tipo de trabalho muito semelhante ao que faz Mariano Moschini na França, não? Quer dizer, é difícil você encontrar um espetáculo onde o ator é tão preparado, ele é tão completo. Quer dizer, ele canta, dança, ele toca, ele tem um trabalho corporal. Quer dizer, dificilmente você encontra um elenco desse tamanho do ator está tão trabalhado. Quer dizer, embora seja um espetáculo grande. Você tem uma Karen Finlay, você tem uma Maria do Céu Guerra, você tem o trabalho que trouxe, que a gente trouxe agora da Argentina, o Hombre lá Esquina Rosada, dirigido pela Mônica Vinhal. Quer dizer, houve uma preocupação em trazer espetáculos, seja ele grande ou pequeno, onde o trabalho do ator é um trabalho fundamental, até nos espetáculos de rua. Mas como é que é organizado o repertório? Como é que você articula o repertório? O repertório... É o que você quer? É o que é possível? Como é que é isso? Fala um pouco disso. É as duas coisas, porque, por exemplo, eu queria trazer esse ano a Ariane Moschini, com o trabalho dela, e foi impossível porque a França não queria ser parceiro da Avenida Moschini, custava 700 mil reais para trazer a Ariane Moschini. Então era inviável, você não conseguia parceria no Rio, e eu não pude trazer. E eu achava que era muito importante trazer a Ariane. Então você vai, você vê o que é que tem mais importante que aconteceu na Europa. Por exemplo, o ano passado, houve um gap tão grande entre o último festival que eu fiz, que foi 81, e o do ano passado, que eu tinha que trazer coisas que eram muito importantes para o festival. Por exemplo, trazer a Companhia do Canto. Agora, isso suscitou... Diga. Desculpe, você podia... contar pra gente como é que é essa história. O festival é o 5º, mas ele começou em 74. É verdade. Porque aconteceu o seguinte, quando eu, em 74, na realidade, eu não tinha nenhuma ideia de fazer um festival. E eu fui aos Estados Unidos, eu vi o Bob Wilson, aliás, o Raul Cortez estava comigo, mais o Zé Posse. E durante 12 horas eu vi um espetáculo e eu tinha a impressão que eu estava fazendo uma viagem de LSD. E eu falei, eu tenho que levar esse espetáculo para o Brasil. Você já tomou LSD, Ruth? Já. O Amir Haddad me deu uma Quando? 1972. Como? Você viu o bicho ou se divertiu? Você viu o bicho ou se divertiu? Eu me diverti, eu vi bicho, e eu estava num almoço com a mãe do Eli Ashbauer, e no meio do almoço eu estava... com mãe? Com a mãe do Eli Ashbauer, e eu era noiva do Eli Ashbauer. E de repente, no meio do almoço, eu comecei a rir. Falar em noivado, você já foi noiva do Zé Celso também, né, Ruth? É verdade. Lembra, noiva do Zé Celso? Noiva com um anel de cobra. É verdade. Mas, Ruth, voltando ao festival, como é que, de 74 até agora, como é que... 74 foi o seguinte, eu trouxe o Bob Wilson, e daí, em cima da proposta de trazer o Bob Wilson, eu trouxe mais alguns espetáculos que foram o espetáculo Núria Esper, trouxe a Comuna, o Andrei Sherban, que a gente ia fazer uma proposta de montar a Medeia, que de repente, quer dizer, aconteceu um incidente extremamente desagradável com o Bob Wilson, porque o espetáculo se chamava Vida e Obra de Joseph Stalin, e ele ia estrear no dia 31 de março no Teatro Municipal. Então, eu fui chamada por Coronel Paiva, que foi o responsável pelo assassinato do Vladimir Herzog, e ele me disse que se suspeitava de uma ação, de um golpe contra o regime militar que partiria do Teatro Municipal na noite de 31 de março. Ele perguntou, por que 31 de março? Eu falei, porque é o meu aniversário. Bom, o espetáculo foi suspenso, nós tivemos... o Miguel Colassono era prefeito de São Paulo, e nós tivemos que esperar 15 dias até que uma ação internacional foi feita e que as pessoas mandaram telegramas dizendo que o Bob Wilson não era um guerrilheiro, não pertencia à luta armada e que não estava pretendendo fazer nenhuma revolução política. E nessa noite no Teatro Municipal foi preso e foi torturado um grande ator do Graças ao Senhor, o Henricão.
Nessa noite foi tirado o espetáculo rolando, ele foi preso e torturado, você se lembra disso? E ficou incomunicável 3 dias, até que sábado o Magaldi revelou a prisão dele. Um grande ator, Henricão, do Graças a Senhor. Mas aí o festival se resumiu, você fez essa primeira etapa e depois... Fiz essa primeira etapa, depois, quer dizer, naquela época não havia nenhuma estrutura para fazer festival. Depois eu fiz um segundo festival em 1976, que daí teve também uma pequena estrutura, né? E onde, em 1976, quer dizer, eu fiquei com uma porrada de dívidas. Em consequência disso, eu morava na Rua Angatuba, tive que levantar dinheiro em cima da minha casa na Rua Angatuba, e daí eu tive a casa teve que ir a leilão. Ruth, falando nisso, você própria declarou já que você é uma má pagadora, que tem fama de má pagadora e tal. Como é que estão suas dívidas? Não, eu nunca declarei que eu era uma má pagadora. O jornalista tem que perguntar essas coisas desagradáveis. Como é que está essa história de a Ruth paga mal, o Teatro da Ruth é o teatro mais caro de alugar em São Paulo? Como é que... É por isso que eu estou vendendo o teatro. Não, essa história vem da Mãe Coragem. Quando eu fiz Mãe Coragem em 1962... Daí foi um desastre absoluto, direção da Alberta Versa, nós fomos para Rio Grande do Sul, tínhamos tantas dívidas, o Brizola deu brisoletas para a gente conseguir pagar a pensão onde a gente morava, e eu fiquei realmente devendo aos atores. Brisoletas é o quê? Igual polonetas? Brisoletas era uma moeda que o Brizola tinha inventado para pagar os atores. Tem até uma história que eu não sei se é folclore, mas existe uma história que um dos atores foi retirar o cheque no banco e o cheque não tinha fundo. Não, essa história eu faço questão de contar. Qual é o valor do... Quanto tem no fundo? 1.000? O cheque a história não é depositou e sacou? Não, essa história não é essa. Não é? Não é. A mitologia é engraçada. O Jô Soares trabalhou comigo de 64 até 1971. Nós fizemos juntos uns 5, 7 espetáculos. Nós éramos muito amigos. Eu estava casada com o Vladimir, a gente só se separava para dormir. Nós vivíamos juntos o dia inteiro. E eu dei um cheque ao Jô Soares, e o Jô chegou no Banco do Estado e disse, o cheque não tem fundo. Daí ele ligou para mim. Falei, não é possível, o cheque tem fundo. Daí eu liguei para o gerente e falei, falta quanto? Faltava assim, tipo, 2 cruzeiros. Falei, Jô, paga, dá o dinheiro, deposita e você recebe o cheque. Foi isso que aconteceu. Mas eu quero responder à história da má pagadora, quer dizer... Eu fico muito indignada quando dizem isso, porque o ator tem a maior arma que pode ter contra o empresário. Se ele não paga, ele não entra em cena. Ele pode imediatamente cobrar a dívida. Então, o ator é débil mental, se ele não faz isso, e eu nunca tive, na Justiça do Trabalho, uma ação de nenhum ator. Então, quer dizer... Ou seja, falam um monte de coisa... Isso faz parte... Falam um monte de coisas sobre você, algumas são verdades, algumas não são. Você é um personagem absolutamente mitológico. Mas essa coisa de má pagadora é o seguinte... no momento em que eu fazia Cemitério de Automóveis, que eu fazia o Balcão, que eu fazia espetáculos, a Torre de Babel, você tem que... O salário do ator, quer dizer, com os Lusíadas e 85 atores em cena, e uma orquestra, e uma capacidade para 200 espectadores, eu não posso pagar bem os atores. E nenhum ator é obrigado a vir trabalhar com um salário que ele acha que não é digno dele. Então, os salários eram realmente salários baixos, mas era impossível, não era. Agora, dentro dessa mitologia, das coisas que falam que você fez ou que você não fez, tem uma história engraçadíssima que eu ouvi, inclusive hoje, de que você teria mandado um telegrama de Paris dizendo que você tinha morrido. Isso tem algum fundo de verdade? Não. Porque você ia fazer uma revista. A mitologia é louca. Então você foi para Paris. Se for contar a história, o programa não vai dar. Mas o que aconteceu foi o seguinte: em 1956. Antes do meu tempo. 7, eu fui dar a volta ao mundo. Fui dar a volta ao mundo, e daí eu queria entrevistar o Salazar, porque eu tinha a ideia de que eu ia conseguir matar o Salazar, que era o ditador que estava pendurado na classe. Na escola. Você tinha uma fixação de que você mataria o Salazar? Mas eu queria ser célebre. Na realidade, só estava por lá. Não tinha nenhuma ideologia política, talvez. Eu tive um tio que foi torturado pela FIDE, morreu na África, né? Mas, na realidade, eu não tinha nenhuma consciência política naquele momento. Era uma coisa da minha infância, eu queria matar o Salazar. Daí, quando eu entrei e vi o Salazar, eu tremi. Eu fiquei absolutamente tomada, porque era uma figura poderosa. Mas você levou alguma arma? Você estava armada? Você estava com alguma faca, algum revólver? Não, nada. Você pretendia estrangular o Salazar, então? Não, eu estou dizendo das minhas fantasias de adolescente, né? E daí foi entrevistar o Salazar, e daí ele me entrevistou durante 1 hora, e daí perguntou o que a menina queria. Falei, a menina gostaria de ir para a África, com o presidente Craveiro Lopes, que ia fazer uma viagem à África.
E ele me convidou. Eu fui para a África acompanhar o Craveiro Lopes e eu estava num avião monomotor. E ao fim de a gente ter percorrido metade do país, eu fui substituída por alguém que queria filmar uma região de caça que é Panda, né? Em Moçambique. E eu fui mudada de avião. E esse avião desapareceu durante a viagem. Ou seja, o Salazar também teve mútuo a mesma vontade. Esse avião desapareceu durante a viagem. O avião foi encontrado uma semana depois, não tinha nem restos mortais, tinha alguns ossos e eles fizeram uma aterrissagem porque não tinham mais gasolina e foram comidos, talvez vivos, pelas feras. E saiu em Portugal a notícia que eu tinha morrido porque era eu que estava viajando nesse avião. Essa é a história. Beth, por favor. Tem uma sequência da história depois. Voltando à primeira pergunta do Guzik sobre a cidadania do ator, né, que é o tema do teu festival. Com exceção de Maria do Céu, eu achei todas as montagens que eu vi até agora, e foram muitos, a maioria, eu achei que não é representativo. Eu achei muito visível o trabalho do diretor e não do ator. Queria que você falasse um pouco sobre isso e respondesse se aqui no Brasil existem diretores que conhecem profundamente os atores. Eu acho que não existem no Brasil diretores que conhecem profundamente os atores. Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para falar nisso, porque eu não estou fazendo teatro há muito tempo. Eu acho que o diretor hoje está muito mais preocupado com a sua autoria enquanto diretor do que com o ator. Eu acho que o problema do ator é que, quando o ator se identifica demais com o personagem, e ele acha que ele está representando o personagem, mas quando ele perde a sua liberdade interior, ele não consegue mais viver aquele personagem, né? Eu acho que um espetáculo de ator seria se eu conseguisse trazer o Peter Brook. Eu vi quase todos os espetáculos do Peter Brook. Eu acho que ele trabalha com uma delicadeza com o ator. Ele faz com que o ator desmonte toda a sua possível técnica. Ele faz com que ele consiga realmente pesquisar o profundo mistério do seu desconhecido, dos seus medos, das suas ilusões, das suas expectativas. E eu acho que talvez ele e o Grotowski são diretores que eu tenho profundo respeito e que eles conseguem fazer com que o ator ele transcenda a representação. Que ele consiga viver, quer dizer, se ele faz o Hamlet, ele não faz o conteúdo, quer dizer, o que você entende que como deve ser um Hamlet ou Shakespeare. Ele faz o Hamlet a partir da sua potencialidade enquanto ser humano e da sua visão do mundo. Pode ter 10 Hamlets diferentes ou pode ter 10 Lady Macbeths diferentes. Eu acho que o ator no Brasil, ele perdeu a visão do espaço sagrado, que é o palco. Eu sou uma atriz frustrada no sentido de que, na época que eu fiz teatro, eu me identificava tanto com o personagem que eu era extremamente canastrona. Quer dizer, eu fiz poucas coisas que eu realmente me orgulho de ter feito. Qual o papel que você... O Diabo, né? Fala dos Diabos do Gil Vicente. Mas isso ela é especialista nos Diabos do Gil Vicente. Meu apelido era o Diabo. Então, o que eu digo é o seguinte, é que Maria do Céu Guerra, eu acho o trabalho dela deslumbrante. Também. Dizer, eu acho o trabalho deslumbrante. Foi o único trabalho que eu vi. Eu acho o trabalho deslumbrante, acho que teria que retirá-la de Portugal. Eu acho que Portugal é um país tão preconceituoso. Mas ela toparia sair de Portugal sendo subvencionado pelos outros países, já que ela essa é uma questão censurou dela. Cristiane Torlone quando Cristiane estava tentando trabalhar com dinheiro de Portugal. Como ela aceitou o dinheiro brasileiro? Mas daí eu não quero. Daí nós estamos discutindo duas coisas diferentes. Quer dizer, uma coisa. Não, ela é uma grande atriz. Não, uma coisa é a pessoa no palco. E outra coisa é a personalidade da pessoa, as suas fixações, o seu problema de ego, porque os atores são todos narcisistas e egóticos, e como os políticos. Mas né? ela aprendeu a lição, será? Tem trabalhado no Brasil agora, com dinheiro brasileiro? Pois é, mas eu preferia não entrar nisso. Mas eu gostaria de terminar de responder o que ela disse. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na medida do possível, eu tentei trazer uma Karen Finley. Ela está numa cena com tanta fúria, ela é um animal em cena. Eu acho ela uma grande atriz, eu sei que há pessoas que não gostaram do espetáculo, mas ela se apresenta nua e eu acho ela absolutamente poderosa. E acho que os espetáculos grandes que eu trouxe, por exemplo, agora essa atriz que vai estrear, essa cantora que vai estrear
na quinta-feira, que é a Caterina Ribeiro, que é uma portuguesa de nascimento, eu acho ela uma grande atriz, uma grande intérprete. Quer dizer, ela trabalha com as vísceras, né? E, então, eu acho que a grande parte dos espetáculos que eu trouxe foi possível trazer, e por todos os lugares que você vai, quer dizer, o teatro está decadente. O teatro está decadente na França, o teatro... Diga. Eu ia falar sobre isso. Eu tive a impressão, eu vi 4 espetáculos do festival, de que eu estava vendo a mesma plateia em todos. E eu me lembro dos outros festivais, seus terem acontecimentos muito mais mobilizadores da cidade, né? Eu queria saber qual é a medida do sucesso de um festival para você e a que você atribui essa mudança de escala, digamos, do acontecimento festival de teatro. Bom, primeiro que o Brasil é outro São Paulo também. Quer dizer, você tem uma quantidade de acontecimentos na cidade, né? E você não tem mais a mesma curiosidade do teatro que existia antes. Eu diria que, digamos, os grandes atores, entre aspas, não estão indo ver o festival. Os grandes atores, chamados grandes atores, as estrelas da televisão, não estão indo ver o teatro. Quem está indo muito ver o teatro são alunos de escola. Aliás, o festival abriu, quer dizer, para o sindicato, para alunos de escola, que todos pudessem participar. Nós estamos fazendo debates entre os elencos e os atores daqui de São Paulo, os estudantes, né? E eu acho que, para mim, a polêmica, para mim, é o sucesso. Você acha que esse festival está mais bem sucedido que o do ano passado? Não há condição de avaliar ainda. Não? Passou uma semana só, nós temos 2 semanas ainda. Por exemplo, em Salvador, todos os espetáculos estavam absolutamente lotados. A FEDRA, que eu acho, por exemplo, que é esse grupo da Romênia, que eu fui a Craiova o ano passado e vi como eles trabalhavam, quer dizer, eles são verdadeiros apóstolos do teatro, são pessoas que é como se eles estivessem num convento e o Deus deles é o teatro, e eles se trabalham 15 horas por dia. Então, eu tenho um respeito enorme por esse grupo, por isso eu trouxe, eu acho que foi uma das coisas mais importantes do ano passado, foi o Títulos Andrônicos, e esse ano um dos grandes sucessos do festival é FEDRA. Ruth, o telespectador Sandro Aider, da Vila Formosa aqui de São Paulo, ele pergunta, e sobre os grupos brasileiros? Nós temos aí alguns grupos brasileiros participando do teatro. Qual foi o critério? Como é que você... Aí é complicado, porque o festival, ele não tem a possibilidade, um festival em São Paulo, de fazer o que fazem muitos festivais, do que faz o festival em Hamburgo, em Berlim, o festival de Automne, o festival de Avignon, que eles fazem coproduções. Então, o festival, por exemplo, Bob Wilson, um cara que é subvencionado hoje internacionalmente, ele vai fazer um espetáculo e ele vai criar um espetáculo para o festival. Então, se o espetáculo vai custar $1 milhão, $3 milhões, ele tem vários festivais, ou tem o governo que subvenciona esse espetáculo. O critério do festival é que você não pode apresentar espetáculos déjà vu. Você não pode apresentar num festival internacional de teatro um espetáculo nacional que já está em cartaz. Então, você tem que trazer coisas em São Paulo que não foram mostradas ainda. Agora, o que é que nós fazemos? Por exemplo, para o público que vem, para os participantes internacionais. Nós mandamos pessoas, por exemplo, para ver o livro de Jó, para ver o Cacá Rossetti, para ver alguns espetáculos que a gente acha que, inclusive, é importante que os participantes, os atores, os diretores, os jornalistas que estão aqui, que vão ver esses espetáculos. Então, você traz, por exemplo, Dança Burra. Foi um espetáculo que nós trouxemos, um espetáculo de Minas. Nós temos um espetáculo que vai estrear agora, que é o espetáculo do Takao Boli Tamanduá. Nós estamos vendo cenas do Dança Burra. Esse ano nós temos a participação, eu não consigo lembrar de cor de todas, mas nós temos a participação de 10 companhias. Aliás, eu estava cobrando do Zé Celso, porque eu pedi para telefonar, falei com o Nelson de Sá que eu queria as bacantes dele no festival e houve como é que chama? Houve uma falta de comunicação. E na hora certa, escarra fogo do Brasil. Eu não trouxe meu colar de proteção. Para jogar essas eras para a Roda Viva, eu botei essas eras em mim, porque acho que nós temos nesse momento nós estamos num jogo muito bonito. Você, logo que eu cheguei, você me procurou. Eu disse que não viria porque você vinha. Né? Você me chamou do lado. Eu disse que era um momento muito importante, porque seria um momento muito importante para o teatro brasileiro, recuperar o poder que ele tem, que é o poder de fogo. E esse poder de fogo, apesar de uma cegueira e surdez momentânea sua, em que eu vejo encarnado uma Madame Bovary que realizou seus sonhos. Enfim, eu vejo esse personagem, essa Madame da grande ordem internacional liberal,
Mas eu vejo, e que, num certo sentido, me desligou durante algum tempo, me tirou do circuito, tal como era fácil com Tiresias. Mas a versão de Bacantes, exatamente de onde eu venho, que me traz essas eras, onde eu trabalho, é brasileira. Ela não estapeia a Nossa Senhora Aparecida, ela não remassacra a América, ela sincretiza. Então eu vim com um desejo de sincretização. E vim com um desejo que você limpasse a sua cegueira, você que na minha terra, sobre a minha terra, diz que lá nasceu a esposa do presidente, a Rutinha, em verdade, e lá nasceu um grande artista que você não... Você exatamente nesse momento, está com a cabeça colonizada na grande ordem mundial, Peter Brooks e Grotowski, mais nada, você não vê. Mas, eu Zé, te vejo... Zé. Eu te vejo uma pessoa brilhante, uma era. Eu não aceitei este casamento contigo, porque exatamente eu queria ficar com os mortais. Coisa feia. Eu queria ficar com iguais ou mais. Agora eu topo o casamento de uma mulher legítima, como você acabou sendo, exatamente com um adulterino, com um homem da orgia. E proponho a você aqui agora um festival da nova das era. Coisas que vêm de baixo. Não, da lá de baixo, que vem lá de baixo. Da terra, do fogo. Aqui é a Roda Viva, esse lugar chama Roda Viva. Esse que, aliás, lugar vocês sagrado. dois... Que é uma Esse é um lugar sagrado. Exatamente. E eu acho que depois de passar esse festival de superfície, exatamente, com a vinda da Vanessa Redgrave, realmente que é uma mulher maravilhosa, nessa peça linda, estou olhando para a Beth, que é César e Cleópatra, onde Shakespeare faz homenagem exatamente à África. É Anthony Cleópatra. Exatamente, ela vê o trópico do mundo, o Shakespeare sabia do poder do trópico do mundo. Eu acho que por essa época, mais ou menos, talvez, se cessar a guerra que é feita, a guerra que é movida contra trabalhos como, por exemplo, o das Bacantes, como Hamlet, que deve voltar em cartaz, com atores maravilhosos que você desconhece, Mistérios Gozosos, que deve voltar a cartaz, mas eu tive que chegar até a Deus Dionísios. Então, por Dionísios, Zé, por favor. eu estou aqui. Ele nos transcende, ele é maior que nós. Zé, sem dúvida. É o Deus dos avós. Deixa ela responder se ela aceita o seu convite de casamento. Não, de adulterino, não. Aliás, não estou propondo só para você, não. Eu proponho para a cidade toda, porque é um casamento orgiástico. Eu gostaria realmente que nós, irmãos, nós gêmeos, como ele disse, eu não sei se gêmeos infernais ou celestiais, ou meramente humanos. Eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você estava num castelo cheio de Rosencrantz e Guildenstern. E que você me pediu um trabalho para fazer. E que esse trabalho era sobre o fogo. Então, eu disse, não, tem que ir lá exatamente para tacar fogo. Porque o espaço teatral, mesmo nessa Roda Viva, ele está muito gelado para ser um debate de festival de teatro. Eu festejo o teatro. Sabe, eu cultuo esse Deus. Me dê. Coroa tua cabeça de era pra brotar, pra sangrar a vinha verde, os novos frutos. Acorda. Deixa ela responder para você, Zé. Zé, eu que tenho ido bastante ao festival, eu tenho sentido muito a tua ausência. Eu adoro ir ao teu teatro, adoro ver tuas peças, é um grande prazer, é um grande privilégio. Mas às vezes eu sinto falta que você não venha também. Você não viu nenhuma peça, eu nunca te vi no teatro lá, no festival. E tem umas peças... Mas deixa a Ruth responder se ela vai aceitar o casamento, porque senão vai 60 minutos. é uma noiva que não pode dizer sim aqui. Bom, eu já estou casada. Mas eu acho que a gente... eu acho que às vezes você foge muito para a sua cabeça. E eu acho que você tem... A cabeça é muito cheia de etiquetas. E você se identifica muito com o seu pensamento, e eu acho que o que a gente tem de pior é a cabeça. Certo? Estou pensando com o cu aqui, ali, está rebolando. Legal, você legal. Vê. Então eu quero dizer o seguinte, aqui, Zé. Eu quero dizer o seguinte. Por favor, deixa ela responder, Zé. Eu tenho vivido o meu fogo. Eu estou há 7 anos vivendo o meu fogo. Eu tenho atravessado o inferno, mas eu não preciso fazer dele uma exposição pública, nem levar para o teatro. Nos últimos 7 anos você não tem vivido o inferno, você está numa fase, digamos, gloriosa da sua vida. Eu tenho vivido o inferno no sentido de atravessar meu inferno, de eu enfrentar meus medos, de eu enfrentar minha carência, de eu enfrentar meu sentido de inferioridade, de eu aceitar... Como mulher, você disse? Não, como pessoa, porque você... E eu acho que essas emoções todas, eu acho que essas emoções...
Não, não são. Emoção é uma coisa barata. Emoção é uma coisa barata. Eu não gosto das emoções. Eu gosto de sentir a verdade. E a verdade eu tenho que senti-la sozinha. Descartes não tinha razão. Hã? Descartes não tem razão. Descartes a emoção não tem razão. A razão vem da emoção. Pois é, mas eu odeio a tô te razão e a vendo. emoção. Eu vi uma vez o Rouanet fazer uma palestra e falei assim, que pena. Você podia ser tão boa pessoa, mas a sua cabeça é um desastre. Mas- Então eu estou vivendo o meu fogo, um processo de fogo. Eu fiz 60 anos de idade e eu estou no momento onde eu quero viver intensamente, voltada para quem eu sou, descobrir quem eu sou. O Mas Ruth, é que você é uma Ruth, produtora de Ruth, teatro. por favor. Ruth. E teatro é uma putaria pública. Mas O pra Zé mim não falou, é. o Zé falou, deixa, diga. o Zé falou no Chute da Santa, e aqui é uma pergunta sobre o que você de um telespectador, sobre o que você acha dessa questão, mas eu queria lembrar que você passou por alguma coisa parecida, porque você tentou encenar, ou encenou durante um período, uma peça, Missa Leiga, dentro de uma igreja, a Igreja da Consolação. E como foi na época? Como foi, quer dizer, o que Aliás, você acha que mudou dessa questão você é religiosa católica daquele também? tempo para cá? É. Né? Eu sei, como todos os portugueses, eu sou anticlerical ao máximo. Como todos os italianos também. Foi uma coisa terrível. Quer dizer, nós fizemos a Missa Leiga, era do Chico, do Chico de Assis. E Dom Paulo Evaristo permitiu que a gente fizesse o espetáculo dentro da Igreja da Consolação. E o ministro, na época, acho que era o Buzaide, a peça estava liberada para 10 anos de idade, ele proibiu a peça. Então, era um trabalho muito importante. E o Dom Paulo fez uma reunião dos bispos, e os bispos disseram, a Igreja da Consolação é dela. Daí a peça foi proibida. E eu consegui do João Saad, eles tinham uma antiga fábrica láctea no Paraíso, e nós fomos, como os cristãos, fomos para as catacumbas, fizeram o espetáculo, correu durante 2 anos, e houve um momento que nós tínhamos que tomar uma decisão política. Ou terminar a peça, ou mostrar a peça em outro lugar. E a peça não podia ir para um teatro, ela era uma missa. Então, nós dissemos, expulsos da Consolação, os atores vão para o Paraíso. E fizemos o espetáculo lá, foi um dos grandes sucessos da minha carreira de empresária. E foi um espetáculo que mexeu muito também com o público português, ainda era Marcelo Caetano. Nós fizemos um espetáculo em Portugal, fizemos um espetáculo na África, que era ainda África colonizada, né? E eu acho que foi um espetáculo que teve muita importância. Ruth, que diferença faz para uma produtora como você fazer um festival como o Inimigo do Buzaide, digamos assim, e a Amiga do Presidente? Que diferença faz? Eu vou dizer o seguinte, quer dizer, eu não sou amiga do presidente, eu sou amiga do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, um dos primeiros lugares onde ele falou quando voltou do exílio foi no teatro, quando a gente começou aqueles debates no processo de transição para a democracia. E eu sou amiga pessoal da Ruth Cardoso. Né? Na medida que o Fernando Henrique virou presidente, ele para mim é uma entidade. Eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, porque eu perdi totalmente a minha espontaneidade com ele, em algum sentido, né? E eu acho que ele está investido, quer dizer, da coisa ritual do presidente. Ele tem uma coisa muito agradável, que é essa coisa de não se levar a sério, que acho que é uma das grandes qualidades do Fernando Henrique. Aliás, Ruth, eu gostaria de contar alguma coisa, quer dizer, para mostrar um pouco da minha irreverência e do meu fogo muito idêntico ao Zé Celso. Quando o Fernando Henrique era presidente do partido, do PMDB em São Paulo, eu era deputada, era a única mulher do diretório, aconteceu um incidente muito desagradável, houve eleição do diretório e foram roubadas várias urnas, tinham 2 mulheres que eram candidatas, e você conhece a coisa política, foram roubadas várias urnas. E eu fui para a reunião do diretório denunciando, exigindo que se conferisse o resultado das urnas. E eu estava muito irritada e eu comprei um falos de borracha, daqueles que você compra nas lojas pornográficas em Nova York, e cheguei na reunião do partido com falos desse tamanho, bati com falos na mesa, um pau na mesa, e disse, vamos falar agora de homem para homem. Tinha um deputado que era o Chubasco, que ele pegou o pau de borracha e começou. Eu me lembro do Fernando Henrique absolutamente constrangido, de cabeça baixa, vermelho, e eu berrando. Estava Chubasco, Fernando Gasparian, e o Fernando dizia assim, não vamos abrir as urnas, coisa nenhuma, porque de repente a gente vai verificar que realmente roubaram. Eu falei, então o que é que eu estou fazendo nesse partido de merda? O que é o PMDB? O PMDB acabou. Começou aí a minha ruptura com o PMDB. Começou nesse dia. Mas eu acho que o Fernando sempre me respeitou muito, no sentido de... Eu sou uma pessoa muito incômoda dentro de qualquer partido.
E aquilo que eu dizia, quando as mulheres dizem a verdade, elas são chamadas de loucas e bruxas. Certo? No momento que o... Hã? Os homens também. Os homens também. Loucos e No momento que no Histéricos. Palácio dos Bandeirantes, o governador Montoro reuniu todo o partido, e eu tenho a tristeza de dizer que Beth Mendes, naquele momento, se passou para o PMDB para apoiar o Quércia, e quando lançaram a candidatura do Quércia, no Palácio, eu me levantei e disse, sou dissidente a partir de agora, não sei quem eu vou apoiar, mas este homem, ele vai ser o Jim Jones do partido. Rompi, fui expulsa do partido, e fiquei sem partido há algum tempo. Já que você falou em pau na mesa... Respeita o pau, que o fala é sagrado. Eu quero perguntar... É sagrado mesmo. Mas foi a primeira vez que eu falei o pau na mesa, porque normalmente, Sim. nas reuniões do partido, dizia assim, agora eu vou colocar os meus ovários em cima da mesa, que valem por certo. muitos... Mas eu quero saber qual é essa transição aí de cinto de castidade durante quase um ano para um pau na mesa. Tem na minha peça, Cacilda tem essa cena. Inversos ali. Aliás, depois vamos falar de Agora, aliás, Cacilda. era bom você explicar esse episódio, porque eu acho que pouca gente conhece. Penso que é inventado. Penso que é invenção. do Não, autor. pensam que é invenção? Penso que é invenção. Pois é. Mas não é invenção. Eu estava casada com o pai das minhas duas filhas, da Rutinha e da Inês, e eu conto isso com detalhes. E um dia ele chegou para mim e me disse, você me ama. Quer dizer, eu acho que, desde criança, eu relacionei a questão de amor com violência ou com repressão, de alguma forma, pela relação que eu tive com a minha mãe. Eu disse, eu te amo. Você seria capaz de usar o cinto de castidade? Eu disse, sim. Daí, ele fabricou o cinto de castidade. Todas as minhas calcinhas tinham várias, como se diz, azelhas, né? Casas de botões. E ele, todos os dias de manhã, ele me colocava era uma espécie de cinto, era um cinto, colocava um cadeado e ele usava a chave pendurada no pescoço. E tinha duas pessoas que sabiam disso, a Assunta Pérez e a Cacilda Becker. E na passeata que nós fizemos para o Edson Luiz, que foi toda a passeata organizada na minha casa, tivemos um palco, Zé Dirceu, que não queria que a passeata saísse, eu e o Travasso conseguimos fechar numa assembleia que a passeata ia sair. E daí Cacilda era presidente do Conselho Estadual de Teatro, da SET, e, portanto, ela era funcionária, era a Comissão Estadual de Teatro, que era uma comissão, como é que chama, estabelecida pelo governo. O governador era o governador Roberto Abreu Sodré. E Cacilda saiu na passeata com a gente. E eu me lembro, inclusive, de um comentário da Cacilda, porque a passeata saiu do Largo Paissandu, eu tinha um Galaxy preto caindo aos pedaços, a gente saiu com todas as faixas, com os pirulitos, descemos a Avenida São João, e eu gritando, mataram um estudante, podia ser seu filho, e estava subindo um diretor do financeiro do Estado, eu falei, dancei, porque eu tinha 3 papagaios que eu tinha que renovar, falei, dancei no Banco do Estado. Daí nós entramos na Líbero Badaró, que tinha a Câmara de Vereadores, entramos no viaduto. Quando entramos no viaduto, nós estávamos rodeados pela polícia na Praça do Patriarca e no Municipal. Daí a Cacilda veio para mim e disse, só podia ser ideia de uma portuguesa, agora nós vamos ter que saltar do viaduto. Quando chegamos em casa, a Cacilda disse, se você fosse presa, como é que você ia justificar no pau da arara esse cadeado, esse cinto de segurança? Você ia ter muita vergonha. Arranque esse cinto de castidade amanhã. E no dia seguinte, eu arranquei o cinto de segurança. Por falar em Cacilda, Ruth, para minha surpresa, lendo o teu livro, eu vi que vocês eram muito amigas, andavam muito juntas e eram líderes. Na verdade, eu soube que você levou a Cacilda para a política, né, para a política teatral. Você se sente injustiçada quando endeusam Cacilda e dizem que foi a única representante da classe teatral, a única líder representativa da classe teatral? Eu tinha um amor pela Cacilda, eu tenho um amor incondicional. Eu fiquei... Cacilda Becker, quando eu fiz o Cemitério de Automóveis, e ela trabalhava como atriz na TV Bandeirantes, ela pegava o salário dela no final de semana e fazia supermercado para botar na minha geladeira para ir... Tinha fins de semana que eu não sabia como é que eu ia dar de comer para os meus filhos. Eu vendi tudo. E Cacilda foi uma grande amiga. Era uma pessoa extremamente frágil, mas uma pessoa de uma integridade. E eu acho que ela é a figura mais iluminada, figura mais forte do teatro brasileiro. Porque ela era uma grande atriz em cena, ela podia fazer tudo errado, mas ela era uma bruxa que ela te contaminava, ela te pegava pelas vísceras. E eu tive uma relação dela com a irmã, de irmã com ela. Quando ela separou do Valmor, nós fomos passar o Natal em Nova York, eu, ela, o Valmor.
Nós saíamos pela rua bebendo e convidando todos os desconhecidos para passar o Natal com a gente. Então, nós tivemos um Natal que tinha um garçom, uma puta, um transexual, um pianista maluco, um neurótico da Guerra do Vietnã. Nós passamos o Natal mais incrível da nossa vida. E de lá nós fomos para Paris. E Cacilda chegou em Paris, ela estava traumatizada, ela já tinha separado do Valmor Chagas. Ela era uma pessoa tão doce. E eu estava numa fase de grande sofrimento, me separando do Vladimir. E eu nunca mais esqueço um dia que eu estava chorando na banheira e Cacilda veio me dar banho na banheira. Ela foi uma grande irmã e foi uma grande perda para mim, uma grande perda para o teatro brasileiro. Então, eu acho que ela tem um título de líder que ninguém lhe pode tirar. Ruth, você falou do Quercia e você falou do Fernando Henrique. Em setembro de 87, você deu uma entrevista para o Jornal da Tarde, dizendo que o Quercia e o Maluf eram a mesma pessoa, eram iguais. Você continua achando isso? E sobre o Fernando Henrique, ele declarou recentemente que o Brasil é um país fácil de se governar. Eu queria saber se você concorda com o seu amigo. Uma coisa é concordar com o amigo, outra coisa é concordar com o presidente. Quer dizer, eu não acho que é um país fácil de se governar. E eu não acho que o Quercia é igual ao Maluf. Hoje em dia você mudou de opinião, por quê? Mas porque acontece que opinião é uma coisa da razão, é uma coisa do intelecto. Primeiro, não, mas vamos ser mais concretos. Vamos ser mais concretos. Eu mudei. Eu mudei de opinião porque eu sou uma pessoa que muda de opinião em relação a mim mesma. Então, como é que está o Quercia para você hoje em dia? Como é que está o Maluf? Olha, eu acho que, inclusive, foi uma bobagem eu ter enfrentado o Quercia, porque acho que na política é tudo a mesma coisa. É tudo igual. Quer dizer, as pessoas... Fernando Henrique e o Quercia acabam sendo a mesma coisa? Não, eu não estou dizendo isso, mas acho que o Maluf, por exemplo, ele tem uma formação, talvez porque ele é um cara de um segmento privilegiado e que viu teatro, que ele está fazendo, quer dizer, ele está tendo com a cultura um atendimento que não tem o seu Mário Covas, que é do PSDB. Quer dizer, ele tem uma visão da cultura. Quem? Mário Covas. Sim. Mário Covas, Então, eu tenho uma relação com o Mário Covas, uma relação partidária, eu acho que é uma boa pessoa, mas eu não consigo mais ter esse critério de julgamento. Tem pessoas que me fazem muito mal, tem pessoas que eu me sinto ameaçada, mas eu acho que todas as pessoas têm Deus e o diabo. Quem te faz sentir ameaçada? O Zé Celso, por exemplo. Porque eu ameaço ela dela renascer. Ela ser a Ruth Escobar que eu conheci com a Cacilda Becker, que eu quero replantar. Falar nisso, Ruth, a Adriana, de 28 anos... Depois eu quero dizer porque é que eu me sinto ameaçada. A Adriana, de 28 anos aqui em São Paulo, disse você que é aparentemente tão ousada e corajosa, qual o seu maior medo? Medo de ser. Eu acho que se eu quiser só ser, eu vivi uma experiência duas experiências. Em 1990 eu me candidatei para perder a eleição. Eu nunca subi num palanque, eu nunca fiz campanha e eu não votei em mim mesma. Eu fui embora na véspera, porque eu queria ter a experiência de uma derrota para enfrentar a minha onipotência. E daí fui para um país onde eu sou uma Maria da Silva, eu não sou ninguém, porque eu estava tão identificada em ser a Ruth Escobar, esse monstro que eu criei, que eu queria viver o que era ser. E o meu medo é de que se eu olhar para dentro não exista ninguém. Esse é o meu grande medo. Eu acho que não tem nada lá dentro. Então é aí que eu digo que eu atravessei. Realidade virtual. Não. Não, você é uma realidade virtual, então? Isso que você está dizendo? Ou você é de carne e osso? Não, eu sou... Você é mortal? Eu sou mais do que carne e osso. Eu não sou mortal. Você também não. Mas você Nenhum é mortal de nós. também? Nenhum de nós. Você odeia os mortais? Hã? Você não quer saber dos mortais? Não é que eu quero... Não Olímpio, odeio os tá mortais. Eu não odeio os mortais. Eu odeio quando ando na rua e vejo um monte de fantasmas andando. Eu odeio quando vejo as pessoas extremamente mecânicas. Eu odeio quando vejo as pessoas que não estão presentes dentro de si mesmo. Eu odeio quando eu vejo as pessoas que não sabem de onde vêm e para onde vão. Quando as pessoas se amortizam, se deixam amortizar nas emoções baratas. Quando as pessoas acham que viver é levantar, trabalhar, comer, trepar. Quando as pessoas não sabem da coisa extraordinária que é estar aqui, ver vocês e respirar.
Eu te peço, por favor, um minutinho, nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo tempo da entrevista com a produtora cultural Ruth Escobar. Até já. Bem, nós voltamos com Roda Viva, que entrevista essa noite a produtora cultural Ruth Escobar. Nós lembramos que você também pode participar através do telefone 252-6525, 252-6525, ou então pelo fax 874-3454, 874-3454. Ruth, eu gostaria Também pode entrevistar a Maria Ruth, viu? A Maria Ruth, pois é, exatamente o que eu ia perguntar. Maria Ruth, como é que a Maria Ruth veio para o Brasil? Você conta sempre que teve uma infância muito pobre, que você veio com a sua mãe para o Brasil. Será que você podia contar para os nossos telespectadores como foi essa vinda ao Brasil, como era a sua vida em Portugal? É uma história difícil. Até porque minha mãe, que está com 88 anos, 89, Maravilha. virou um bebê de novo, né? Eu vim para o Brasil em cima de um trauma muito grande, quando eu descobri que a pessoa com quem minha mãe vivia não era meu pai, e que eu descobri que eu era filha de pai incógnito, com 14 anos de idade, né? E daí foi um processo de sofrimento muito grande, né, dentro do colégio, porque eu fiquei totalmente discriminada. Aconteceu uma coisa muito interessante, que a filha desse senhor que vivia com a minha mãe, ela que descobriu no colégio que eu era a filha, portanto, desse senhor que foi como meu pai, de alguma forma, até os 16 anos, e isso se espalhou pelo colégio. Era um colégio semi-católico, né, tinha parte de freiras, então eu fui totalmente discriminada, né? E daí eu comecei a forçar a barra para vir embora. Tinha uma tia no Brasil para vir para o Brasil. E daí a escola toda fazia... O meu apelido na escola era o Diabo, que eu fazia todos os diabos do Gil Vicente, né? Daí eu forcei a barra e durante 2 anos o pessoal da escola, o Liceu Carolina Miquelis, eles diziam: você vai para o Brasil o dia que voltar Dom Sebastião, né? Tanto que 2 anos depois eu voltei lá e perguntei: Dom Sebastião voltou? Porque eu já estou no Brasil há 2 anos, né? E foi em cima de uma história, dessa história traumática, né, que eu vim para cá. E eu cheguei aqui, tive que trabalhava durante o dia, estudava à noite no colégio Roosevelt, São Joaquim. Foram meus contemporâneos Flávio Rangel, Paulo Rangel, Recupero. Depois eu passei a incorporar a turma da Noite da Revisão lá na biblioteca, né, o grupo dos adoradores da estátua. Ô, Ruth, você foi jornalista também, né? Eu fui jornalista. Como é que foi essa história? Como é que você entrou em jornal? Em que jornais você trabalhou? Como é que foi isso? Eu comecei a trabalhar como corretora de anúncios de uma revista chamada Revista das Indústrias, e ao fim de... Isso com 16 anos de idade, quando eu tinha 17, eu descobri que tinha uma série da revista da colônia portuguesa, que era tudo uma picaretagem. Eles faziam uma... Eles tiravam 100 exemplares para distribuir para os anunciantes. Eu criei uma revista chamada Ala Riba, mas como eu era menor de idade, eu não poderia responder pela revista. Eu tinha 17 anos. Então eu arranjei uma pessoa que se responsabilizou pela revista, e tinha alguém que me ajudava, que foi meu primeiro marido, que chama Jean-Alfred Paul Sauveur. Eu, antes de ser Ruth Escobar, eu era Maria Ruth dos Santos Sauveur. E eu comecei a editar uma revista que se chamava Ala Riba. E pegava anúncios da colônia. E daí, em 1900 quando foi que foi? Começou todo o processo com Goa da Moedil, né, pelo processo de independência das colônias portuguesas na Índia. Isso foi em 1953, 54? Não, eu cheguei em 55. Eu resolvi, eu queria viajar, né? Eu resolvi fazer a cobertura da questão das colônias portuguesas na Índia, e fui à doutora Assis Chateaubriand, dizendo: eu quero ser uma jornalista independente, e eu quero saber se eu posso escrever para o seu jornal. Chegou à porta do Chateau, bateu, entrou? Cheguei à porta do Chateau, bati, mostrei a passagem que ia até o Vietnã, que eu não tinha dinheiro, e até Saigon para comprar o resto da passagem, né? E daí eu escrevi vários artigos para os diários associados, inclusive entrevistei o Nasser.
Em 1956, no auge da crise de Suez, eu consegui furar um cerco de 300 jornalistas, dizendo que eu era uma jornalista do terceiro mundo e que eu traria o retrato do Nasser, não da imprensa imperialista, mas da imprensa do terceiro mundo. E o que Nasser você achou me recebeu. dele? O que você achou? Eu Qual achei foi a tua dele um impressão? barato, mas eu tive que fugir no dia seguinte para o aeroporto, porque eu tinha aceitado o compromisso de que eu não daria entrevista para os jornais nem da Europa nem dos Estados Unidos. Ruth. E eu estava quebrada, eu tinha que vender a entrevista, né? Então eu fui para o aeroporto, eu recebi $1.500, vendi a entrevista e fugi do Cairo, mas a entrevista dele saiu na primeira página dos Diários Associados, ainda trouxe um convite dele, escrito em árabe, para o Juscelino Kubitschek para visitar o Egito, e o doutor Juscelino foi depois, um ano depois, visitar Foi o daí que ele Nasser. fez o Brasil. Marcos, você acha que a vida da Maria Ruth daria um filme de realismo fantástico, uma novela, um dramalhão em novela, um romance num livro ou um vaudeville no teatro? Você manipulando o abrir e fechar de portas para que muitas pessoas não se encontrem na mesma sala. Eu acho que pode dar todos. O Doc Comparato me disse que está esperando eu morrer para escrever o maior, maior novela da TV Globo. Mas eu mesmo olho para trás e a sensação que eu tenho é de que eu fiz tantas coisas incríveis, mas que eu não estava lá. Eu era tão impulsionada por uma fúria de fazer, de me afirmar, de ser vista, de dizer, olha eu aqui, olha que legal que eu sou, olha que Será que a Maria maravilhosa. Ruth foi impulsionada pela Ruth Escobar? Esse personagem Não, maior? o personagem da Ruth Escobar foi criado para defender a menina assustada, que achava que ia morrer. Como é que o teatro entrou nessa história, Ruth? Você diz que você se considera uma canastrona. Como é que você se interessou por teatro para início de conversa? Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, quando Fernando Henrique tomou posse, eu fui a ele e disse o seguinte, você odeia confrontação, eu odeio rejeição. Então, vamos continuar tendo um diálogo, sendo que eu não confronto você e você não me rejeita, né? Ela me deu uma piscada agora. Mas como é que você Não, se interessou por teatro? Eu acho que, Eu me interessei por teatro desde que eu era criança. Eu comecei, quer dizer, com 8 anos de idade, a minha mãe ia para um cassino lá nas férias, em Aveiro, e eu subia em cima das mesas e imitava a Carmen Miranda. Eu era maravilhosa. E eu era diretora também, eu cantava ópera, eu falava diversos idiomas. Aliás, você canta muito bem. Então eu era uma... O que é isso? Eu pedi canto e veio isso, mas ela canta bem. Não tem legenda? Ela canta muito bem. Tem legenda? Kurt Weill, ela canta muito bem. Brecht, Kurt Weill. O Zé me deu um abraço que eu nunca mais esqueço quando eu fiz o Versátil Mr. Sloan, e ele foi lá atrás no palco e disse, você é uma grande comediante. E eu tive o Zé Celso. Não é verdade, eu não fui ver essa peça. Foi, Versátil Mr. E Sloan. você não foi lá está atrás. aqui. Essa peça não. Ruth, Foi sim. voltando um pouco ao Do Joe Orton. Eu sei, a minha peça, eu não vi perder essa peça. Você, nesse programa, falou muito em medo, né? E você alguma vez teve medo de morrer? Alguma vez você tentou encarar a morte de alguma maneira ou tentou enfrentá-la? Como é que você vê isso? Não, eu fui sempre contrafóbica. Quer dizer, eu tinha tanto medo, possivelmente. Eu só fui entrar em contato com o meu medo há uns 5 anos atrás. Quer dizer, eu saía dando chute em delegado de polícia. Eu me lembro de eu descer da escadaria da Câmara Municipal, em frente ao Teatro Municipal, no Rio de Janeiro, com o coronel, acho que é o coronel Braga, e tinha um monte daqueles soldadinhos de chumbo subindo a escadaria, porque a gente estava fazendo uma reunião da anistia, do Comitê Nacional da Anistia. E eu desci a escadaria, eu me lembro que eu tinha uma camélia branca dando chute nos meninos, assim, tira esse soldadinho de chumbo do meio do caminho. Eu era completamente louca, eu não sei porque... Essa supressão do seu medo tem a ver com o seu casamento, não? Hã? Tem a ver com o seu Não, marido? acho que isso tem que ver com uma coisa da infância. Quer dizer, mas eu era contrafóbica. Quando eu fui presa pela primeira, quer dizer, eu fui detida várias vezes, mas eu fui presa, eu fui logo depois do AI-5 e fiquei presa no 2º Exército, fui presa eu junto com a Marília Pera, Renato Consorte, Guarnieri, e a Marília saiu no dia seguinte, eu fiquei, não me lembro mais quantos dias.
E acho que quem ajudou foi em 1968. Cacilda Becker todo dia ali ia no gabinete do prefeito Faria Lima e dizia assim, tem que tirar a portuguesa de lá, senão ela vai subverter o quartel. Ruth, que força é essa que uma mulher com dívidas, com filhos para criar, sem ter dinheiro para pagar o aluguel, como se explica? Que força é essa que compra um terreno e constrói um teatro? Sabe que eu acho que hoje eu não seria capaz? Eu acho que há uma irresponsabilidade em relação a si mesma. Eu acho que tem uma coisa que é do sangue português mesmo, da descoberta, uma coisa fanática, uma megalomania, uma paixão desvairada e uma irresponsabilidade total. Agora, Ruth, pensando nisso, quer dizer, nessa coragem de fazer, ao que você atribui você ter uma imagem tão polêmica? Quer dizer, a Bárbara disse, olha, falam que ela não paga direito, essa coisa toda. Falam da Ruth como empresária, que seria má empresária, essa coisa toda. Por outro lado, você tem uma legião de amigos muito fiéis e que são testemunhos da sua coragem, do seu empenho em realizar os seus projetos, essa coisa toda. Ao que você atribui isso? Quais são os episódios que você acha que, de certa forma, permitiram que a sua imagem caminhasse nessa direção? Eu atribuo isso à mediocridade. Porque tem uma coisa que é incrível, que eu acho que eu atribuo isso à impotência dos outros. Quando alguém vê as pessoas lutar, sobreviver, continuar, quer dizer, renascer das cinzas, enfrentar. Eu atribuo isso à impotência das pessoas. Eu acho que eu gero nos outros a imagem da sua própria impotência. E sou uma pessoa que tive durante muito tempo grandes amigos, fiéis até hoje, e grandes inimigos. Eu acho que o meu desafio incomoda as pessoas. Você não eu me acha acho uma pessoa extremamente íntegra, extremamente honesta com o meu coração. Mas você não acha que é subestimar um pouco a capacidade dos outros e não superestimar a tua inteligência? Porque você é uma pessoa que você, como poucas pessoas, você consegue aglutinar os opostos. Você tem esse poder, essa capacidade. Aquela máxima de não convidem para a mesma festa fulano, ciclano e beltrano, pode estar certo que os três estarão na casa da Ruth Escobar. Você incluiria o Paulo Francis, por exemplo? Eu disse que eu mandaria uma passagem para eles se quisessem trazer para esse Roda Viva, porque eu achei ele um covarde. Quer dizer, ele foge. Eu gostaria de enfrentar o Paulo Francis aqui. Eu achei ele uma pessoa tão complicada. O que originou a briga de vocês, Ruth? Não conheço ele. Mas por que essa coisa virou Não tenho a menor ideia. Eu acho que é a frustração dele de ser ator ou diretor, ou de que eu acho que ele odeia mulheres poderosas. Existe uma coisa que a classe teatral toda diz, que você se utiliza do teatro para você subir, para você ganhar legitimidade, que você subiu recentemente às custas do teatro. Você convida as pessoas para uma festa e, no fundo, é uma festa política para você se promover. Aliás, felizmente, eu não tenho ido às últimas e você não tem me convidado. Eu sou privilegiado porque eu estou vendo de fora esse teatro. Agora, eu acho que tem essa pessoa, mas tem outra, Ruth. Eu juro, eu tenho muito, vou dizer até, carinho, respeito por uma pessoa que eu sei que existe em você. Eu acho que essa pessoa está subjugada por uma visão de drama, de boulevard mesmo, como ele falou, de ter um olho só, de ver as coisas de uma maneira só. O que você projeta em mim, essa coisa que eu sou um descarado, que fica jogando minhas emoções que não interessam, isso é o teatro, mais nada. Eu acho que você, como produtora de teatro, você tem uma dívida, sim, mas você tem uma dívida com o teatro brasileiro para você... Não comigo. Realmente, eu nem sei se daria só sendo produtor. Para ter... Eu quero muito responder a isso. Para trazer a volta ao poder de fogo ao teatro brasileiro. Eu quero muito responder a isso. Eu acho que o teatro brasileiro tem uma grande dívida comigo. Eu acho que eu sou a única produtora deste país que nunca, mas nunca, vendeu a sua alma pela paixão que eu tenho pelo teatro. Desde 1962, que eu fiz Mãe Coragem e saí que nem Napoleão atravessando as steppes na miséria, eu nunca traí o meu sonho. Eu nunca fiz um espetáculo comercial na minha carreira de produtora. Nunca.
Não, mas isso não é problema. Como não é problema? Como não é problema? Eu acho que eu sou, quer dizer, a maior mulher de teatro da América Latina, talvez do mundo, e que eu fiz o espetáculo do século, segundo Peter Brook, que se chamou Balcão de Jean Genet. Nunca mais nesse século se reproduziu o fenômeno do balcão. Eu acho que o teatro mundial tem uma grande dívida comigo. Nunca mais. E você, como você vivia com o Vitor Garcia, você fazer pelo Vitor Garcia. Aí eu vi você bater a cabeça pro gênio, que o Oswald de Andrade que é uma grande besteira. Eu sempre bato a cabeça para o gênio. Exato. Eu bato. O gênio do teatro. Eu ajoelho para os gênios. Eu ajoelho para os gênios. Agora eu estou num momento da minha vida que eu tenho que ajoelhar para a minha menina. Quando você diz o jantar, eu descobri o seguinte, tem a Maria Ruth e tem a Ruth Escobar, o personagem que eu inventei que é fantástico. Então, quando eu preciso ligar a chave da Ruth Escobar, eu fico muito divertida, fica a Maria Ruth vendo a Ruth Escobar, vai a Ruth Escobar. E daí, na vida real, eu sou uma atriz maravilhosa. É verdade. Eu sou uma atriz maravilhosa na vida real. Então, eu não tenho nenhum problema. Verdade. Agora, o que eu acho incrível é a censura das pessoas. Uma mulher, que maravilha se tivesse um Al Capone que construísse teatro e fizesse balcão, o cemitério de automóveis. Claro. Agora, se você é uma mulher de teatro, pau nela! Joga pedra na Geni. Como ela se atreve? Como ela se atreve a ser uma mulher de teatro e fazer coisas que ninguém faz? Com a esquerda, meu amor. Que em 1968, quer dizer, os militares diziam que era da KGB e a esquerda dizia que eu era da CIA. E eu fui a última mulher condenada pela Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque, na realidade, eu conseguia provocar os dois lados, a direita e a esquerda. Essa é a criança irreverente e rebelde que eu tenho dentro de mim. Ah, tá aqui. Agora. Ah, tá aqui. Por que ela produz teatro, então? Hã? Por que ela produz teatro? Porque ela o quê? Por que ela é produtora de teatro? Por que ela faz festival? Se é um festival que não pega fogo, vem com o mercado emergente e vem ao mesmo tempo que esse mercado emergente vê essa coisa internacional morta. Por quê? Você acha... Tem uma coisa morta. Não, mas eu não acredito isso. Eu não acho que está morto. Vai ver a Karen Finlay amanhã. Vai ver. Não é verdade. A Denise Stoklos, todo dia, ela diz, eu estou fazendo uma ideia, eu não vou matar minhas crianças. O Brasil está sendo recolonizado. Culturalmente, essa ordem liberal é assassina. Então, Zé, tem que acabar com tudo. Tem que acabar com os festivais de jazz, com os festivais de cinema. Tem que ter mais, tem que ter os festivais de baixo. Tem que realmente... O que você chama de festivais de baixo, Zé? Por exemplo, o Festival dos Baixos do Teatro Oficina, transformação do oficina em rua. Eu quero fazer as bacanças? Claro que eu vou falar. Claro. Óbvio. Claro. Vai ter todo o meu apoio. Todo o meu apoio. Todo o meu apoio. Por exemplo, a filha do Silvio Santos está maravilhosa, ela está topando, está achando fascinante a ideia de derrubar a parede e do teatro deixar de ser um beco. Ter saída no espaço eu só fiz isso a vida inteira, eu destruí meu teatro e construí de novo. Quando o balcão terminou, eu fiquei 6 meses com o teatro fechado porque eu não tinha coragem de destruir aquilo. Eu não tinha coragem de destruir o balcão. Aliás, eu fiz um dos espetáculos mais lindos da minha vida no buraco do balcão. É verdade. Ali na barra que chegou a gente. Está bonito assim. Vamos fazer assim mesmo. Espetáculo mais lindo. Deslumbrante, graças a Deus. Graças a Deus. Um dos mais lindos. Mais lindo. Agora, Ruth, o que levou ao balcão, o que levou ao Genê? Como é que foi esse momento? E fala um pouco do Vitor também. Do Vitor Garcia também. O Vitor Garcia, eu fui para Paris e vi o cemitério de automóveis. E daí eu não sou uma intelectual, eu sou um animal, com muito instinto. Quando eu vi o cemitério de automóveis, eu falei, eu vou levar esse espetáculo. Fui conhecer o Vitor Garcia e nós tivemos uma relação de 7 anos de amor e ódio. Muito intensa. E quando eu trouxe o cemitério de automóveis e conheci o Vitor, a partir daí eu e a Núria Esper, durante 7 anos, a gente se trocava o Vitor. Quando uma não aguentava mais, mandava para outra. Aliás, Os Autos Sacramentais foi o resultado disso que vocês vão ver, quer dizer, um filme inédito, que é o Making of dos Autos Sacramentais, onde eu monto no palco para matar o Vitor Garcia. Aliás, várias vezes eu tentei matá-lo. Explica o evento do Vitor. Vai ser nesse final de semana, uma série de vídeos no Memorial da América Latina. Vai ser no Memorial da América Latina, uma série de vídeos, inclusive o vídeo do balcão, né? Então, quando eu conheci o Vitor Garcia, eu conheci meu irmão gêmeo de muitas encarnações. E eu percebi com o Vitor Garcia de onde vinha o meu fogo do teatro. E daí, com o Vitor Garcia, eu tive uma trajetória de alguns anos. Só que era uma relação, às vezes, tão maldita que eu não tinha
eu não tinha resistência para aguentar essa relação o tempo inteiro. Mas eu acho que o Vitor Garcia é um dos grandes gênios desse século. Ao mesmo tempo que você fazia o Roda Viva, que eu achava que você tinha um certo desprezo. Me lembro de várias vezes que dava um dinheirão, era um espetáculo deslumbrante, mas depois você foi maravilhosa quando você defendeu o espetáculo. Mas eu me lembro que você cafetinava, num certo sentido, Roda Viva para o cemitério de automóveis. Né? Me lembro de que os atores tiveram que rasgar as roupas todas, porque você... O Chico produziu a peça. Né? Aí, quando eu voltei do Brasil, eu soube que estava com você a produção. Mas eu fui cafetina várias vezes, no bordel Exato. fazia, no balcão fazia... Claro. A Madame Mas não do teatro, isso que eu estou dizendo. Não seja cafetina do teatro, porque nós somos putas. E as putas, nós somos putas e putas. Nós somos cafetões. Isso que você é acusado, aliás, exatamente. Eu queria saber que destino você deu ao seu feminismo na sua vida. Eu acho que, para mim, tem uma nova agenda do feminismo, né? Da mesma forma que eu não acredito mais em política, esquerda e direita, quer dizer, eu acho que a relação de homem e mulher ela só vai se transformar quando homens e mulheres se transformarem. Né? E como é que você se sentiu hoje, por exemplo, que teve essa marcha em Washington, que se chamou 1 milhão de homens afro-americanos, ou qualquer coisa assim, onde 400 mil, a estimativa é de 400 mil homens participaram dessa marcha contra o racismo, 400 mil homens negros contra o racismo em Washington. E a recomendação é que eles deixassem as mulheres em casa e só os homens fossem a essa marcha. Você, como meia americana hoje em dia... Eu sou meia americana. Hein? Mas o coração está um pouco lá. Até mudar esses 400 mil que foram para a rua hoje vai precisar... desse tipo? Olha, eu vivi uma coisa dessas. Em 1981, eu e Zé Gregório, na São Bernardo, no dia 1º de maio, e eu estava no meio das bombas, dos cavalos, e o Zé Gregório tentando me tirar, dizendo, isso aqui não é para mulher, e eu quase dando nele. E eu estava no meio dos homens lá. Porque eu acho que nessa hora, e ao mesmo tempo o feminismo no Brasil é muito diferente, ou na América Latina, do feminismo do primeiro mundo. Porque na América Latina, as mulheres, quer dizer, na Nicarágua, em El Salvador, pegaram em armas, da mesma forma como uma mulher pode pegar numa câmera para fazer um filme, quer dizer, esse negócio, essa ideia do feminino é uma ideia totalmente ultrapassada, né? Agora, hoje, a minha experiência com as mulheres, na época que eu fui presidente do Conselho, é de que tem uma coisa que é do ser humano, quer dizer, quando as mulheres elas chegam ao poder, elas, se algumas têm mais transparência, mais paixão e são bruxas e continuam sendo fiéis à sua entidade primeira, como todo ser humano, elas se avassalam ao poder e elas passam a fazer parte, são atreladas aos partidos e, em vez de competirem com os homens, passam a competir entre elas mesmas. Ruth, o que você achou da cota no Congresso Nacional reservada para mulheres? Não, eu fui a primeira pessoa a defender isso. Em 1900 tive uma briga brutal com o Dr. Ulisses Guimarães quando eu quis levar isso para Se bem que hoje em dia nos Estados Unidos essa coisa de ação afirmativa está sendo revista, né? Pela direita, né? Bom, mas está sendo revista por todos. Porque há muito tempo que os partidos socialistas têm cotas já, que variam de 20% a 40%, né? Então, eu, em 1984, eu encaminhei isso ao partido, encaminhei uma proposta, como sou presidente, já que eu era deputada estadual, encaminhando isso. Quer dizer, é uma proposta velha, que está sendo retomada agora, mas eu sou totalmente a favor, quer dizer, de uma cota para mulheres. Mas, quer dizer, você a luta dentro do partido, o que é que os homens fazem? Eles tentam, quer dizer, eu percebi que muitas vezes eu era utilizado no partido como uma mulher, como é que chama? Um álibi. A mulher álibi para dizer, tem uma mulher, tem um negro, tem um homossexual. Quer dizer, então isso daí eu desmascarava isso sempre, né? Mas, quer dizer, você acha que a melhor tática é esperar que o ser humano se transforme por si? Eu não digo isso. É que eu acredito que esse feminismo, tal como ele está aí... Mas ele está onde? Ele está aí? Ele está aí, mediocremente. Quer dizer, eu acho que hoje uma das coisas principais que você tem que abordar é a feminização da pobreza. Mas cada um individualmente? Não cada um individualmente. Eu acho que cada um tem o seu momento de participação. Eu acho que eu tive o meu. Quer dizer, eu acho que
quando eu fui para a política, uma das coisas mais gratificantes foi o trabalho que eu fiz com as mulheres, porque eu corri esse país umas 4, 5 vezes, eu falei para grupos de desde 3.000 mulheres até 100 mulheres, e até hoje tem mulheres que chegam para mim e dizem, você me ajudou a mudar a minha vida. Então é uma coisa extremamente compensadora, porque eu ia para as mulheres e contava a história da minha vida, a história da minha relação com os homens, a história da minha como eu me avassalava na relação com os homens, a história da minha relação de dependência absoluta, né? E a minha relação com o homem sempre foi uma relação de encontrar nele o que eu achava que eu não podia encontrar em mim. E só existe uma relação de amor e liberdade. Eu não posso encontrar nada no outro, e ninguém pode me dar nada se não puder me dar o que eu tenho. Se eu não puder encontrar o que eu tenho dentro de mim, nenhum homem vai me dar isso. Então, e sempre a relação de homem e de mulher é uma relação de busca no outro que você tem. Quando o casal vai para a cama, são 6 trepando. O homem leva o pai e a mãe e ela vice-versa. Não se entendem na cama. Então, hoje eu estou numa busca de eu tentar me encontrar e de saber quem eu sou. Ruth, eu não sei quem eu sou. E essa relação com o poder? Por exemplo, você sempre, em relação ao poder, você sempre foi muito mais estilingue do que vidraça. Porque você é uma mulher da palavra, você é uma mulher da ação. Você sempre exerceu cargos legislativos pela palavra e nenhum cargo executivo pela ação. Você exerceria... Foi uma grande frustração. Pois é, você exerceria mandatos executivos ou você prefere estar ao lado do poder? O poder não me interessa mais. E vou dizer uma coisa, talvez me interesse. Eu disse ao Fernando Henrique, 2 dias antes da eleição, que eu não queria ir para o governo, e que se um dia houvesse alguma possibilidade de eu aceitar um cargo de executivo e de poder, seria só no momento em que eu não tivesse mais fascinação pelo poder. Porque eu ainda tenho fascinação pelo poder. E eu acho que você não consegue exercer um cargo de poder se você não for capaz de ser a testemunha. Sabe? De você ter imparcialidade. Você se envolve. Eu vejo todos os meus amigos como eles se transformam lá. Porque é cocaína na veia. Você fica num entusiasmo. E você, de repente, você não vê mais o que está fazendo. Você fica o tempo inteiro num espelhamento da criança exaltada. Olha como eu sou poderoso. Isso acontece. Esse foi o maior problema que você teve durante o teu período de contato com a política? Eu mesma me deixei envolver no momento, mas eu nunca tive um cargo de poder. Quer dizer, ser legislador no estado como São Paulo não dá poder nenhum. Nunca tive. O único cargo que eu exerci, que foi um cargo executivo, eu não tinha nenhum dinheiro, que a única coisa que eu tinha era espaço na televisão para colocar os vídeos de mobilização das mulheres, foi o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Durante muito tempo eu fiquei extremamente frustrada. Eu acho que eu seria muito melhor ministro ou secretário da Cultura do que o Jacques Lang. Com certeza. Não tenho a menor dúvida. Eu te peço para você... Vou ler aqui uma bateria de perguntas nessa área de política que estão chegando dos telespectadores. O Alexandre Bonaldi, que é engenheiro daqui de São Paulo, pergunta: o que foi mais importante para a senhora, ser artista no palco ou artista na Assembleia Paulista? Dentro dessa pergunta mesmo, tem um folclore que você, em vez de se dirigir ao presidente na Assembleia, você se dirigia mais à galeria, o presidente vivia batendo a campainha para você se dirigir a ele. É verdade. Em cima disso, eu queria saber também até onde a atriz interfere a parlamentar. E eu quero saber também, uma vez você desmaiou na Assembleia Legislativa, como você conta que você é muito boa em desmaios quando criança, expert, queria saber se era encenação ou não. Conta aqui, cá para nós. Foi uma coisa muito pesada para mim. Porque tinha um coronel chamado Coronel Palácios, que no momento em que eu encaminhei uma moção à Assembleia Legislativa, uma moção para ser encaminhada ao presidente para acabar com a discriminação que existe no Código contra homossexuais, eu comecei... Era para mim. Hã? Era para mim. Não. Não estou olhando para você. No momento em que encaminharam isso, estou olhando para todos. Eu comecei a ser atacada pela direita, dizendo que eu era lésbica, dizendo que eu não tinha um pelo no meu corpo, de que eu usava peruca. E foi uma agressão
muito violenta para mim enquanto mulher, porque toda mulher trabalha muito com a questão da imagem. Um homem pode ser careca, barrigudo, tudo bem. Nunca ninguém falou nem da careca, nem da barriga do Delfim Neto, ou de muitos políticos aí que eu conheço. Ah, falaram sim. Vai. E daí eu entrei num processo de que ou eu enfrentava esse ataque baixo, rasteiro, ou eu perderia o respeito por mim mesma e eu perderia o respeito da Assembleia. Então, durante 3 dias, eu me fechei em casa com a minha assessoria, dizendo eu tenho que dar uma resposta a isso. Conversei com as mulheres e resolvi ir para a tribuna e fazer um discurso de improviso. E eu me lembro de eu grudada na tribuna, que era de mármore, gelada, e contando a história da minha vida. Minhas 3 filhas estavam no plenário, tinha 700 mulheres, todas as funcionárias da Assembleia desceram. E eu disse, eu quando era menina perdi o cabelo, voltei a perder o cabelo, mas eu não fui eleita para ser Miss Brasil, não fui eleita como objeto sexual, eu fui eleita pelas minhas ideias e pela ação que eu tinha desenvolvido com prostitutas, com delinquentes e com as mulheres, entre 78 e 82. E disse, se alguma vez isso voltar a ser abordado nessa casa, eu subirei à tribuna sem peruca. Só que a violência foi tão grande, quer dizer, todo o depoimento que eu fiz da história da minha vida, que eu fui casada várias vezes, que eu não era lésbica, e que se isso fosse um motivo político, se um dia eu fosse lésbica, e se isso fosse uma questão política, eu subiria à tribuna para dizer que era lésbica, mas que eu tinha um quadro de caça de maridos e companheiros que provavam que a minha escolha tinha sido como que você defende os homossexuais e depois faz questão de dizer que não é lésbica? Qual a diferença faz? Não, a diferença é porque eu não sou. E daí? Não, como daí? Não tem nenhum preconceito, mas eu não posso deixar, quer dizer, em nome da verdade... Que denigram sua... Não é denigrir, não é por aí. Não é por aí, não sou. Eu não sou. Eu poderei ser até. Mas não é um insulto, do momento que você... Mas eu não estou dizendo que é um insulto, eu estou dizendo como aquilo servia, aquela casa, naquele tempo, em 1982, como se eu fosse homossexual, por isso que eu estava defendendo os homossexuais. E não é por aí. Porque daí isso perdia, quer dizer, essa moção perdia a sua força. Porque ela foi, inclusive, referendada por mais de metade da casa. E acabou passando em cima disso. Mas foi em cima de uma coisa pessoal extremamente violenta. Então, para responder ao seu amigo, se me diverte mais ser artista ou política, ser política não me diverte mais nem um pouco. Mas, na época, ser política me divertiu muito. Certo. O Jaime de Souza Marcos, do Jardim Bonfiglioli, aqui de São Paulo, pergunta se você foi muito patrulhada por ter apoiado Paulo Maluf em 92. Sendo cogitada para ser seu secretário da Cultura. Bom, eu deixo eu responder isso rapidamente. Eu não apoiei Paulo Maluf, eu apoio Paulo Maluf todas as ações políticas dele. Em 1992 eu estava vivendo em São Francisco, onde eu vivia até o começo do ano passado. Eu não me envolvi politicamente em nenhuma campanha, nunca mais, a partir de 90, a não ser com Fernando Henrique agora. O Paulo Roberto Araújo pergunta se você... se sente envergonhada por ter sido amiga do Fernando Collor. Eu gostaria de saber de onde ele tirou isso. Quer dizer, eu nunca fui amigo do Fernando Collor, vi o Collor na minha vida 3 vezes. A primeira ele veio na minha casa com o embaixador Marcos Coimbra, pedindo para apoiá-lo na campanha. Eu falei, estou fora da política, porque nem o Covas para presidente eu estou apoiando. E o João Carlos, de Porto Alegre, pergunta se você se considera uma mulher de esquerda. Nem de esquerda, nem de direita, mas uma mulher consciente, íntegra, e o mais coerente, na medida das minhas possibilidades de ser coerente. Ruth, em relação à sua coerência, né, eu queria saber o seguinte, você é às vezes acusada e às vezes elogiada a título de fazer qualquer negócio para pôr um teatro de pé ou organizar um festival, né? Eu queria saber qual é o seu limite. Tem algum negócio que você não faz em relação à sua produção, enfim, o que você não faz pelo teatro? Eu não sei o que é isso de fazer qualquer negócio. Aceitar um apoio de alguém que você atacou? Ou... Até o processo da democratização do país, eu fui uma pessoa quase que nunca subvencionada. A subvenção que eu tive para fazer o balcão foi a mesma que teve na época Camas Redondas, Casais Quadrados. Eu tive a mesma subvenção. Eu posso mudar de opinião sobre as pessoas, porque eu acho que você cria imagens sobre o outro, cria ideias sobre o outro, e que
se você disser para uma criança, você não presta, a criança passa a não prestar mais. Se você disser para a criança, eu te amo, você é lindo, a criança se acha linda e pode te amar de volta. E eu acho que você coloca no outro o que você quer ver no outro, né? E eu nunca fiz nada de que eu possa me envergonhar, hoje ou no último instante da minha vida. Nem a questão do Lula? Não, Nem não. Aquela coisa que você, inclusive, pediu desculpas publicamente? Não. Como é que está você e o Lula hoje? Eu conheci o Lula quando ele era líder de São Bernardo, fiquei lá, fui presa junto com ele, ou coisas dele. Essa história do Lula foi extremamente mal usada, porque foi uma reunião na minha casa, cheia de mulheres, onde eu comecei um discurso dizendo que era uma glória um país ter como candidatos Lula, um trabalhador, e Fernando Henrique, que eu achava isso deslumbrante. E no final, eu fiz uma tirade que eu tinha ouvido na véspera de um amigo meu, e você que mata a mãe, mata a mãe, não perde a piada, mas eu realmente fiz de uma forma totalmente irresponsável. Eu falei assim, entre um sarto e um encanador, em quem vocês votariam? Todas as mulheres riram muito, eu achei que eu estava abafando, falei, mas que piada fantástica. E daí, no dia seguinte, quando eu vi aquela bateria em cima de mim, eu continuo achando a piada ótima, mas eu acho que o Sartre seria um péssimo presidente da República, e que certamente, e que eu preciso mais do encanador do que... Mas eu achei que, naquele momento, realmente foi uma frase... Mas você acha que o Fernando Henrique Cardoso, não seu amigo, está sendo um bom presidente? Eu acho que seria um privilégio ter o Fernando Henrique como presidente em qualquer país do primeiro ou terceiro mundo. Eu acho que não há condições de fazer uma avaliação, e eu estou tão pouco desligada da política, mas eu acho que está sendo muito positivo ele e a Ruth Cardoso. Eu estou achando que o país vai mudar de patamar. Eu estou acreditando nele. Eu estou acreditando porque eu conheço a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade intelectual. Ele é um cara que lida, por exemplo, muito bem com ele consegue lidar muito bem com a crítica, ele não gosta de ser pressionado. Mas ele realmente passa por cima e vai fazendo o trabalho dele. Eu vejo uma coisa que o Brizola falou, que com os capitais que vem vindo, está havendo uma fraqueza, uma cessão. A pessoa baixa a cabeça e que, principalmente o Brasil, na minha opinião, já no Brizola, o poder de fogo da cultura brasileira é muito forte. Com certeza. É muito forte. Agora, eu sinto que você está muito fraco em relação a isso. Principalmente, inclusive, com as relações do teu partido, da presidência. O teu partido está sendo... Eu não faço mais política, Zé. Sim, mas eu não quero mais fazer política. Importa, mas você, eu estou no momento... Mas que seja a política que você faça no partido ou no teatro, nem no partido. Eu sinto que você não acredita no poder da cultura brasileira, que você não acredita no poder dela. Totalmente no poder equivocado. Do teatro, você não acredita. Totalmente equivocado. Eu sinto isso. Totalmente equivocado. O tempo todo, eu disse, a gente está vendo uma defesa de imagem que realmente é desinteressante o tempo todo. Defende daqui, quer dizer, fica chato o programa por isso. Porque isso não interessa. É muito chato. Isso não interessa. O que interessa é saber se você que está no meio da roda viva, se você está Eu estou no meio da roda viva. Você não sabe metade das coisas que eu estou fazendo, Zé Celso. Mas eu quero ver agora. Pois é, agora. No passado, show, foi, agora, nesse minuto. Você sabe o que eu fiz? Nesse minuto não, porque nesse minuto eu não posso fazer teatro. Claro que pode, você está no ar, você está em transmissão direta. Ou você acredita no teatro, ou você não acredita no teatro. Se eu não acreditasse no teatro, você acha que eu estaria aqui? O teatro é o mundo, e você é uma ótima atriz no Teatro do Mundo. Eu estava na França, quando você tinha aqueles atores esperando a máquina do vidro ficar pronta, aquele bando de pessoas assim paradas, e você toda emperuquitada, fazendo um papel fantástico no Teatro do Mundo. No Espetáculo do Mundo, você é a maior atriz que tinha em Paris naquele momento. Quais são as outras coisas que você está fazendo? Eu fiz uma coisa que eu acho o projeto mais bonito do festival. Eu fiz um projeto que chama Poesia Viva e fiz um concurso na rede pública municipal e estadual, em 5 estados, para que as crianças escrevessem poesia. E estou montando um vídeo com as estrelas das crianças, com o Milton Nascimento, com o Gabriel Pensador, com o Evandro Mesquita, com o Raul Cortez, dizendo os maiores poetas do Brasil, e as crianças que tiveram seu poema lido pela Xuxa e por outros atores, isso vai ser distribuído para as escolas para fazer um projeto a nível nacional de poesia. Eu quero ressuscitar os trovadores, eu quero ressuscitar os jograis. E eu acredito que a única revolução só se faz pela cultura, Zé. Porque, e eu disse ao Fernando Henrique, é preciso que você transforme cada ministro seu, o da Justiça no ministro da Cultura, o da Previdência Social... Mas acontece que a cabeça dessa estrutura é uma cabeça da USP. E a USP é uma cabeça colonizada culturalmente. A USP, e como você, eu acho que... é colonizado?
que é colonizado? Hoje um lado do planeta está com o outro lado. E eu quero que o mundo, Não, eu quero que o cosmos seja o meu quintal. Eu não acredito mais nessa porra de colonização. Imagina, o mundo está totalmente colonizado por uma coisa global chamada de mercado. Isso todo um fetichismo em torno disso, entendeu? Zé, e você, por exemplo... Deixa eu só continuar aqui com a minha bateria, porque realmente chegaram muitas perguntas e tem agora bastante perguntas sobre teatro. Então, eu acho que tem pessoas na expectativa de uma resposta sua sobre essas questões. A Marta Rodrigues pergunta por que você não abre um espaço menos para grandes atores e mais para atores amadores. Você pode responder rápido, que são vários. Abri. O ano passado eu trouxe vários professores da Europa e nós temos um grupo que trabalha com exercícios de voz, com tai chi, com luta livre. Eu estou com um grupo de jovens saídos da escola fazendo um trabalho de formação de ator. O Salomão Couto, lá do Recife, Pernambuco, pergunta se o que o ator brasileiro ganha é suficiente para ele ser um cidadão e exercer sua profissão dignamente. Certamente não, sobretudo o ator que começa, mas acho que os atores da TV Globo, sim. A Maria do Carmo Andrade, de Santana, aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, pergunta quais são os grandes atores e atrizes brasileiros. Bete Coelho. Raul Cortez, Paulo Otran, Irene Ravache, Júlia Gant, entre os jovens, Fernanda Montenegro. Tem grandes atores e atrizes. Quer dizer, eu acho que é um país muito rico de grandes atores e grandes atrizes. A Ruth Elizabeth, que é atriz de Campinas, Marcos. Você disse que o teatro Caruso, está... ator e autor. Você disse que o teatro está mundialmente decadente. Você vê alguma luz para o teatro? Eu vejo muitas luzes para o teatro. O Tiago de Brito, da Vila Mazei, aqui em São Paulo, pergunta quais são as principais dicas para iniciantes na carreira teatral. Estar presente a hora que em si mesmo, não ir atrás de um arquétipo para fazer um personagem, ter a coragem de ousar, ter a coragem de errar, ter a coragem de ser ridículo. O Ivan de Lima, que é daqui de Osasco, pergunta se você tem algum projeto para atores que estão iniciando agora. Já foi dito. Ronaldo Batista, de Belo Horizonte, pergunta qual o critério para escolher uma cidade em que vai ocorrer o festival. Que a prefeitura ou o governo dessa cidade possa acolher e pagar os cachês das companhias para irem para lá. A Márcia Moraes, do Murumbi, pergunta que receita você daria para incentivar o Teatro Nacional. Colocar os artistas no poder. Da cena. Da cena do teatro. Estão todos fora. A maior parte está fora. No entanto, com um poder de fogo imenso que o teatro tem, político, poético, erótico, humano, para o conhecimento humano, para todas essas coisas que você está buscando em você. Eu acho que a única resposta que nós todos, nesse momento, no Brasil, precisamos, ela está na cultura brasileira, ela está na prática do teatro brasileiro, no praticar o teatro brasileiro. E não há condições nenhuma para isso. A atual ordem liberal é o AI-5 da cultura do Brasil. Existe uma proibição cultural. Tudo que é vivo, tudo que é embrião, tudo que pulsa, o sistema quer matar. Cortado exatamente da mesma maneira que se esbofeteia uma Nossa Senhora Aparecida, que eu acho uma profanação só que na época, colonial. Eu fui embora do teatro, porque a classe teatral revoltou. Eu fui embora do teatro porque a classe teatral fez isso comigo, Zé. Ruth, Zé, desculpe, nosso tempo está acabando. Tá. Eu gostaria, então, de ler aqui para você alguns fax que chegaram para terminar. O Bergman, que diz que é ator, diz que você é muito inteligente e que os homens têm medo disso. Tá? Se você não acha. A Marlene diz que parabéns pela sua coragem, você é uma mulher bastante corajosa. O Avelino Pessoa diz que é para você amar o Brasil cada vez mais. E o César Pode, lá de Salvador, diz que é para você enviar para ele um pedaço dessa folha de louro e a partir de hoje ela vai ser a folha, o meu fôlego. Minha e do Zé. Ruth, muito obrigado pela sua presença essa noite no Roda Viva. Eu gostaria bastante de agradecer a nossa bancada de entrevistadores.
agradecer também a grande participação dos telespectadores, que foi muito grande hoje, e lembrar vocês que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Até lá, uma boa noite para todos e uma boa semana. Acabou. É porque é rede. É porque...